nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Segundo dia da novena preparatória à solenidade de Pentecostes, reunidos com os apóstolos no cenáculo, sob a proteção da Virgem Maria, celebramos a Santa Missa, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que foi derramado em nossos corações, que Ele continue conduzindo a nossa vida, que o Espírito Santo renove a face da terra, começando pela renovação dos nossos corações. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
dos apóstolos. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram
verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. As vésperas da solenidade da ascensão de nosso Senhor aos céus, seguimos com a leitura do discurso de despedida de nosso Senhor. No texto que hoje nós ouvimos, Jesus ensina aos discípulos que eles devem dirigir orações ao Pai em seu nome, e eles alcançarão aquilo que, através da oração, pleitearão diante de Deus. Aquilo que eles pedirem em nome de Jesus ao Pai, o Pai concederá. A má interpretação do texto pode provocar em nós uma compreensão equivocada sobre o que Jesus está ensinando. Nós podemos, pela má interpretação do texto, imaginar que o nome de Jesus é como uma palavra mágica. Sabe aquela brincadeira com criança? Se você disser a palavra mágica, eu te darei aquilo que você está pedindo. Jesus não está dizendo que o nome dele é como uma palavra mágica que dita ao Pai aquilo que nós pedimos ao Pai, o Pai dará, porque nós estamos pedindo em seu nome. Não é isso. É uma má interpretação do texto pensar que o fato de simplesmente pronunciar o nome de Jesus, isso nos dá o direito de obter aquilo que nós pedimos ao Pai em oração, utilizando o nome de Jesus. Penso que ficou claro que não é uma mágica. Oração não é mágica. Afinal, o que Jesus está ensinando? Nós podemos recorrer, e essa é a interpretação que nós católicos fazemos na Escritura, a outros textos da Escritura para entender o ensinamento de Jesus sobre a oração em seu nome. Nós podemos recorrer ao texto da carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo fez a seguinte advertência à comunidade cristã: tende no meio de vós os mesmos sentimentos de Cristo. Essa é a interpretação que nós podemos fazer do texto que hoje nós ouvimos. Nós podemos dirigir e devemos dirigir orações ao Pai, tendo no coração os mesmos sentimentos de Cristo. Quando nós temos no coração os sentimentos de Cristo, nós alcançamos aquilo que estamos buscando junto a Deus. Vamos olhar o testemunho de Jesus. Observem que até Jesus não foi atendido em plenitude quando rezou ao Pai. Vocês se lembram que na agonia de Jesus ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. É um pedido ou não de Jesus? É um pedido. Jesus está dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E Jesus continua: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja que a oração de Jesus
ela não foi atendida em plenitude. A oração de Jesus começa pedindo ao Pai que afaste dele esse cálice. E Jesus acrescenta: contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Agora nós entendemos o ensinamento de Cristo. Nós devemos pedir tudo ao Pai, como Jesus pediu. Essa é a minha vontade, essa é a minha necessidade, esses são os meus sofrimentos, essas são as minhas dores, essas são as minhas angústias, esses são os meus sonhos e projetos. Contudo, seja feita a tua vontade. E nós vamos obter do Pai a graça que tanto estamos pedindo, não aquele pedido propriamente, porque nem sempre Deus nos atende, mas Deus vai conceder aquilo que de fato será edificante, aquilo que vai nos conduzir às alegrias da eternidade, porque o mais importante não é obter aquilo que precisamos para esta vida, o mais importante é obter aquilo que precisamos nesta vida para entrar nas alegrias do céu. Isso significa rezar e pedir ao Pai em nome de Jesus. É ter no coração, na hora da oração, os mesmos sentimentos de Cristo. E o sentimento de Cristo é: em tudo fazer a vontade do Pai. Nós já aprendemos a rezar. Hoje Jesus oferece a nós uma catequese sobre como devemos rezar. Rezar em seu nome significa ter no coração os mesmos sentimentos de Cristo. Na primeira leitura, seguindo com a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, aparece uma figura que é Apolo, que foi um grande evangelizador. Nós temos dois colaboradores de Paulo que estão na sinagoga e acompanharam a pregação de Apolo, que era um evangelizador. E observem no texto que São Lucas indica que Apolo, ele ainda não conhecia o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Ele conhecia o batismo de João Batista. Portanto, ele tem uma catequese, embora esteja pregando, anunciando Jesus Cristo, uma catequese limitada, deficiente. Ele ainda não ouviu em plenitude o Evangelho, a pregação da Boa Nova de Cristo. E nós hoje aprendemos com os dois colaboradores de Paulo, Priscila e Aquila. Eles souberam ouvir a pregação de Apolo. Depois que terminou a pregação e encerrou o culto da sinagoga, eles chamaram Apolo à parte e fizeram a catequese, a advertência, ou usando a palavra do Evangelho, a correção fraterna. O que nós contemplamos no texto? A caridade da correção. Eles poderiam se levantar na sinagoga, contestar publicamente Apolo. Eles poderiam ter humilhado Apolo diante da comunidade. Eles poderiam ter repreendido Apolo publicamente. Porém, eles chamaram Apolo à parte depois e com caridade fizeram a correção, instruindo Apolo para que ele continuasse na sua missão. Nós somos tentados a fazer a correção, não a correção fraterna, a correção de forma agressiva, ríspida. A nossa correção pode inclusive humilhar o outro diante dos irmãos. Nós devemos aprender com Áquila e também com Priscila. Devemos corrigir sempre com caridade. Concluo a homilia da liturgia da palavra dizendo: o que nós devemos cultivar no coração? O sentimento de Cristo. Quando nós cultivamos no coração o sentimento de Cristo, nós sabemos corrigir e também sabemos pedir ao Pai e alcançamos as graças que necessitamos, porque no nosso coração prevalecem os sentimentos de Cristo. Chegamos ao segundo dia da novena ao Espírito Santo. Hoje nós vamos seguir, como indiquei na noite de ontem, com a meditação do versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ontem nós refletimos sobre uma descrição de São Lucas sobre a comunidade dos Atos dos Apóstolos,
que a comunidade era perseverante no ensinamento dos apóstolos. Essa foi a meditação que nós desenvolvemos. Fazendo uma retrospectiva, nós meditamos que a Igreja de Cristo ela foi fundada sobre o apóstolo São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Igreja de Cristo tem como alicerce os apóstolos. Por isso a igreja é apostólica, una, santa, católica e apostólica. A Igreja de Cristo é uma igreja apostólica porque dela se mantém a sucessão apostólica. Também refletimos que o Espírito Santo é a alma da igreja. Sendo o Espírito Santo a alma da igreja, nós olhamos a igreja usando uma imagem figurativa como um corpo, e todo corpo tem uma boca. Essa boca é o magistério da igreja, que fala sobre a noção do Espírito, nos instruindo para que, formados pelo magistério da igreja, e na formação dada pelo magistério da igreja, nós recebemos a formação do próprio Espírito Santo. Porque quando os bispos falam em comunhão com o Papa e com os outros bispos, eles falam em nome de Cristo. É o próprio Espírito Santo falando através da igreja, nos instruindo para que nós, formados pelo ensinamento da igreja, que é o ensinamento do próprio Deus, possamos trilhar o caminho que nos conduz às alegrias da eternidade. Também refletimos que a igreja perpetua na história a sala do cenáculo. Está presente na Igreja de Cristo a Virgem Maria e os apóstolos. Aquele dom que foi derramado sobre os apóstolos no cenáculo continua sendo derramado sobre nós que hoje estamos na sala do cenáculo, isto é, na Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A meditação que nós fizemos, em síntese, foi essa. Hoje, então, nós vamos meditar sobre a comunhão fraterna. Uma das descrições do versículo 42 do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos é: eles eram perseverantes na comunhão fraterna. Primeiro ponto: para alcançar a comunhão fraterna, nós precisamos, antes de estabelecer esta comunhão com os irmãos, precisamos perseguir a comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus, nós não conseguimos viver a comunhão fraterna. Primeiro, nós precisamos perseguir incansavelmente a união da nossa alma com Deus. É a comunhão com Deus que vai nos proporcionar a comunhão fraterna. Voltamos às características que nós ontem vimos sobre a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos. Se lembram? As palavras gregas? Ontem foi inclusive uma aula de grego. Primeira característica, a liturgia. Outra característica da igreja, martiria. Outra característica, o querigma. Outra característica, a diaconia. Outra característica, a koinonia. Eu deixei a koinonia por último, porque nós vamos falar sobre a koinonia. Koinonia significa o que mesmo? Comunhão. Comunhão. Liturgia, oração. Martiria, testemunho. Querigma, anúncio. Diaconia, serviço. E a koinonia, a comunhão. Hoje nós vamos falar sobre a comunhão. Como vimos na noite de ontem, a comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade formada por homens e mulheres perfeitos? Sim ou não? Não. Inclusive nós vimos a situação de Ananias e Safira, a imperfeição dos homens que formam a comunidade ideal dos Atos dos Apóstolos. Não se trata de uma comunidade formada por homens e mulheres perfeitos. São Pedro me permita, mas hoje eu vou expor uma fraqueza do apóstolo São Pedro, que nós também encontramos na Escritura. Olha o que diz São Paulo a respeito do apóstolo São Pedro, depois que ele tinha recebido o Espírito Santo.
de São Paulo da Carta aos Gálatas, capítulo 2. Quando Cefas, Pedro, chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes de chegarem alguns junto de Tiago, ele tomava refeição com os não-judeus, isto é, com os pagãos. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo da circuncisão. São Paulo está dizendo que São Pedro agiu de forma errada. Quando São Pedro estava com os pagãos, sentou-se à mesa com eles e comia a refeição. Quando chegou aqueles que defendiam a circuncisão, São Pedro se levantou da mesa e quis sair de fininho. São Paulo está censurando, como o próprio apóstolo diz no texto. Eu trago esse texto para que nós possamos perceber que a comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos é formada por homens e mulheres imperfeitos. Isso até traz um certo alívio, um certo consolo ao nosso coração, porque nós também somos imperfeitos. Mas qual é o diferencial da comunidade dos Atos dos Apóstolos? É uma comunidade formada por homens e mulheres imperfeitos, mas é uma comunidade guiada pelo meu Deus. Guiada por quem? O Espírito Santo. O diferencial da comunidade cristã dos Atos dos Apóstolos não são os homens que compõem a comunidade, porque eles são bons e por isso a comunidade é ideal. A comunidade é ideal, modelo e referência para todas as comunidades cristãs, porque é uma comunidade conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Por isso que a comunidade dos Atos dos Apóstolos é uma comunidade referência, modelo, que inspira a comunidade eclesial e a igreja espiritual, doméstica. Parabéns. Doméstica. Eu disse na noite de ontem que a comunidade dos Atos dos Apóstolos ela deve inspirar a comunidade eclesial, essa comunidade, e deve inspirar a igreja doméstica, a nossa comunidade familiar. Contudo, os cristãos eram guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que nós não temos que ficar dando desculpinhas. É humano. Eu sou imperfeito mesmo. Somos. Mas quando o Espírito Santo nos conduz, nós fazemos a coisa certa. Chega-se a comunhão fraterna pela comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus, nós não conseguimos viver a fraternidade entre nós. Busca-se a comunhão com Deus, primeiro, pela oração pessoal. Nós precisamos rezar, fazer as nossas orações, a oração pessoal, para estabelecer comunhão com Deus. Se nós não rezamos, não temos o hábito de fazer oração, nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos ficando estranhos. Nós estabelecemos com Deus, porém, uma relação que não é íntima, é como a relação entre nós. Na medida que você convive, estabelece um bom relacionamento, você cria com a pessoa uma intimidade de vida, você se sente livre, você consegue estabelecer uma relação sadia. Pela oração nós dialogamos com Deus. Busca-se a comunhão com Deus primeiro pela oração pessoal, depois pela leitura da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, escutando atentamente a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a Deus e ao mesmo tempo nós vamos descobrindo quais são os apelos de Deus, nós vamos recebendo os ensinamentos de Deus e nós vamos amando a Deus. Ontem nós refletimos sobre a igreja. Tudo isso à luz da palavra de Deus. Isso nos faz amar mais a Deus, amar mais a igreja. Nós vamos crescendo pela força da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a escuta da palavra de Deus. Por isso que nós não devemos ficar cochilando, precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque Deus vai nos instruindo, nos formando, nos fortalecendo, renovando a nossa fé através da sua palavra. Também estabelecemos e crescemos na comunhão com Deus pelo
os sacramentos: confessar-se, receber a Santa Eucaristia, aqueles que são chamados à vida matrimonial pelo sacramento do matrimônio. Nós vamos crescendo na comunhão com Deus através dos sacramentos que foram deixados por Cristo. Também crescemos na comunhão com Deus através da leitura espiritual. Ler bons livros, a vida dos santos, os escritos dos santos. A leitura espiritual nos aproxima de Deus. Quando nós lemos, ou mesmo hoje nós temos a oportunidade de ouvir livros, podemos ouvir bons livros que falam das coisas do céu, as coisas celestes, boas palestras. Tudo isso vai fomentando em nós um desejo de comunhão com Deus. Bons filmes. Hoje nós temos os filmes sobre a vida dos santos. Todas essas coisas, elas vão fomentando em nós um desejo de comunhão com Deus, e nós unimos a nossa alma a Deus, ficamos mais íntimos de Deus. A leitura espiritual, pela adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós católicos temos esta grande dádiva de Deus. Jesus está presente realmente, substancialmente, verdadeiramente na Eucaristia. E nós temos a capela do Santíssimo, o tabernáculo. Podemos fazer a nossa adoração. A questão não é quantidade, quanto tempo você fica, mas a qualidade do seu tempo, a sua intensidade na presença de Deus. E nós não precisamos ficar dizendo uma série de coisas, basta estar por inteiro na presença de Jesus, se colocando nas mãos de Jesus e deixando que o amor de Jesus envolva a sua vida. A adoração ao Santíssimo favorece essa comunhão com Deus. Pela recitação do terço, também, quando nós rezamos o terço, meditamos os mistérios da nossa redenção, os mistérios da vida de Cristo, sob a companhia de Maria. O terço é uma oração cristológica. É Cristo que está no centro da recitação do Santo Terço. E nós rezamos as Ave Marias, sob a companhia de Nossa Senhora, nós meditamos os mistérios de Cristo. Nos unimos mais a Cristo, crescemos na comunhão com Deus. As outras devoções, quantas devoções nós podemos cultivar? As devoções à Nossa Senhora, a devoção aos santos, a devoção de rezar a Via Sacra. Quantas devoções existem na igreja e que favorecem a nossa comunhão com Deus? Assumir práticas de devoção que favoreçam a nossa comunhão com Deus. Só tenha cuidado, porque tem pessoas que assumem todas as devoções, parece um verdadeiro ambulante, porque quer assumir todas as devoções. Estabeleça uma devoção e viva essa devoção. Não é a quantidade de devoções, mas a devoção bem vivida, a devoção rezada com profundidade, certamente vai aproximá-lo de Deus, vai ajudá-lo a crescer nessa comunhão com Deus. E também pelos encontros, pelos retiros que a paróquia, que a diocese, que os movimentos oferecem. O retiro é sempre uma oportunidade de crescer na comunhão com Deus. Através de todas essas coisas indicadas, nós vamos crescendo na comunhão com Deus. É possível ter a comunhão fraterna? Sim, mas antes nós precisamos buscar a comunhão com Deus. E aquilo de que um rol de coisas que nós podemos fazer para crescer na comunhão com Deus. Desse modo, pelos exercícios espirituais, chega-se à comunhão com Deus, que significa a união da nossa alma com Deus. Nós permanecemos unidos e passamos a realizar todas as coisas com Ele, por Ele e nele, como nós rezamos na doxologia final da oração eucarística: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós passamos a realizar tudo com Ele, por Ele e nele. E as coisas começam a acontecer de outra forma. A nossa vida se torna uma vida muito mais fecunda. As sementes que nós lançamos são sementes boas, e essas sementes começam a produzir bons e abundantes frutos.
Primeiro ponto da meditação, a comunhão com Deus. Segundo, viver segundo o Espírito de Deus. Pela comunhão com Deus, passa-se a viver segundo o Espírito de Deus. Se nós estamos unidos a Deus, nós passamos a viver sob o influxo, a moção do Espírito Santo. É Deus que passa a inspirar as nossas ações e decisões. Nós deixamos de viver a partir dos nossos desejos, das nossas vontades, porque nós estamos unidos a Deus, nós compreendemos que a vontade de Deus é a melhor opção. Nós passamos a viver sob o influxo do Espírito. O vento que sopra o barco da nossa vida é o Espírito Santo. O mundo é o mar, a nossa vida é um barco, barco à vela. O barco à vela necessita do vento. Se nós estamos unidos a Deus, o vento que vai soprar a vela da nossa embarcação é o Espírito Santo. E esse vento vai nos conduzir ao porto seguro. O vento vai nos conduzir para a direção certa. O vento vai nos conduzir para a rota correta. Se nós estamos unidos a Cristo, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Pela oração, cria-se intimidade com Deus. Eu gosto de usar essa imagem. É impressionante. Eu fico admirado com as mães. A mãe, ela tem uma capacidade de perceber o choro do filho que outra pessoa não tem. Por que a mãe consegue perceber o choro do seu filho, mesmo quando no mesmo lugar existem inúmeras crianças? Porque a mãe tem intimidade com o seu filho. A mãe sabe distinguir o choro do seu filho do choro das outras crianças, porque ela está tão ligada àquela criança que é o seu filho, que ela não consegue saber se o choro é do seu filho ou é de outra criança. Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós também aprendemos a distinguir. Essa é a voz de Deus, essa é a voz do inimigo de Deus, ou essa é a minha vontade e não a vontade de Deus, porque nós somos de uma esperteza admirável. Nós atribuímos a nossa vontade a Deus como se a nossa vontade fosse de Deus, para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos. Quando nós temos intimidade com Jesus, quando nós temos intimidade com Deus, quando é o Espírito Santo que sopra a embarcação da nossa vida, nós aprendemos a discernir. Nós conseguimos perceber. Essa é a voz de Deus, essa é a voz do inimigo de Deus, essa é a minha própria voz, essa é a minha vontade. E talvez o mais difícil não seja lutar contra a voz do inimigo de Deus, seja mais difícil lutar contra a nossa própria voz, porque nós estamos tão convencidos que nós temos sempre razão naquilo que pensamos e falamos, que nós às vezes pensamos que temos mais razão do que Deus. Mas na medida que nós crescemos nesta comunhão com Deus, nós conseguimos discernir. Agora, eu preciso tocar no fim. Eu disse que o tema que nós estamos refletindo nessa segunda parte é viver segundo o Espírito de Deus. Mas nós, muitas vezes, vivemos com o espírito de porco. Há uma diferença substancial entre viver segundo o Espírito de Deus e viver segundo o Espírito de porco. O que é viver segundo o Espírito de porco? A pessoa que vive com o Espírito de porco é ranzinza, vai pensando em você, não no vizinho, em você. E eu vou pensando aqui. Quem vive com o Espírito de porco é ranzinza, ácido, inconveniente, desagradável, descontente, sempre discordante, negativo, infeliz, vive falando mal das pessoas, colocando defeito em tudo e criticando todas as pessoas. Isso é viver com o espírito de porco. Nós, como cristãos, somos chamados a viver segundo o Espírito de Deus, mas tantas vezes prevalece em nós o espírito de porco. Somos ranzinzas,
sempre azedos, somos ácidos na forma que falamos, na maneira como resolvemos as coisas, estamos sempre descontentes, insatisfeitos com aquilo que temos, com as coisas que conquistamos, com a comida que está sobre a mesa. É um descontentamento frequente. Não estamos felizes, sempre negativos, acreditando que nada dará certo. Vivemos falando mal e criticando as pessoas, sempre apontando o defeito do outro e incapazes de reconhecer os próprios defeitos. Vivemos um mau humor cotidiano. Isso é viver com o espírito de porco. Para viver a fraternidade, nós precisamos exorcizar definitivamente da nossa vida. E isso aqui não é trabalho para o exorcista. Esse exorcismo somos nós que temos que fazer sobre a nossa própria vida. Esse espírito de porco não é o exorcista que vai tirar de nós. Somos nós que precisamos exorcizar a nossa própria vida, tirando esse espírito de porco que faz de nós pessoas que vivem descontentes, insatisfeitas, falando mal das pessoas, criticando, sempre apontando o defeito dos outros. Isso é viver com o espírito de porco. Aqueles que vivem segundo o espírito de porco não conseguem viver a comunhão fraterna. Cuidado. Se os seus relacionamentos não estão indo bem, talvez não estão indo bem porque você está vivendo com o espírito de porco. Se nós não estamos conseguindo estabelecer relações sólidas, boas amizades, o problema não está no outro, o problema está em nós. Nós estamos vivendo com o espírito de porco. E quando nós vivemos sob a noção do espírito de porco, nós não conseguimos estabelecer comunhão fraterna, nós não conseguimos viver em comunidade, nós não conseguimos criar raiz na comunidade. Não é porque a comunidade tem problema, é porque nós vivemos com o espírito de porco. Se nós não conseguimos construir boas amizades, é porque nós estamos vivendo com o espírito de porco. Segundo passo para a comunhão fraterna é, primeiro, buscar a comunhão com Deus. Segundo, exorcizar da própria vida o espírito de porco. E é tão interessante o porco. Você lava o porco e rapidinho o porco volta a se sujar. É isso. A gente escuta, sai da igreja limpinho, mas volta a fazer a mesma coisa. É preciso romper definitivamente com esse espírito de porco. Nós ficamos patinando, não sei se diz assim, mas deve ser focinhando. O porco fica focinhando. Você acaba de dar um banho e ele vai na sujeira. Nós vivemos com o espírito de porco. Ouvimos e continuamos fazendo as mesmas coisas. É viver a vida segundo o espírito de porco. Portanto, hoje olhe para a cruz de Cristo, olhe para Cristo que será levantado no altar e mande embora da sua vida o espírito de porco, para que você possa viver segundo o espírito de Deus. Segundo o espírito de Deus. Agora, vamos falar das coisas boas. Quem vive segundo o espírito de Deus, olhe para a sua vida agora. Quem vive segundo o espírito de Deus é alegre. Olha só, alegre, agradável, sereno, transmite paz, é feliz, mesmo que tudo esteja caindo sobre a cabeça. A pessoa está feliz, otimista, companheiro, é uma pessoa amável, respeitável, que respeita o outro, reconhece as qualidades do próximo, é generoso, sabe perdoar, não vê os irmãos como adversário, promove a comunhão e outras coisas. Aquele que vive sob a noção do Espírito é uma pessoa que chega e transforma os ambientes, é uma pessoa que chega e transmite paz, é uma pessoa que promove a paz, é alguém que consegue sempre, por mais que a pessoa tenha inúmeros defeitos, ela consegue enxergar com qualidade, ela consegue ver algo de bom nas pessoas, porque ela está sendo conduzida pelo Espírito de Deus, porque
porque Deus olha para nós e Deus vê em nós que somos cheios de lepra. Deus olha e vê alguma carne boa em nós. Aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus, mesmo encontrando os irmãos que estão tomados pela lepra, são capazes de ver neles algo de bom, porque é o Espírito de Deus que está nele, consegue ver as qualidades, é generoso, é uma pessoa generosa, que está sempre disposta a ajudar, a colaborar, a contribuir com as pessoas, com a comunidade. É alguém que sabe perdoar, que olha para o outro e reconhece: o irmão errou, mas eu também tenho os meus erros. É alguém que deixa o Espírito Santo agir de tal modo no seu coração, que vence a sua humanidade orgulhosa e consegue perdão. É alguém que vê o irmão não como adversário, porque o irmão está se destacando pelos seus dons, pelos seus talentos, ele é meu adversário. Isso serve para a comunidade, mas também para o ambiente de trabalho. Isso serve para todos os ambientes que nós frequentamos. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, nós não vemos o outro como nosso adversário, nós vemos o outro como nosso irmão, como alguém que vai agregar, como alguém que vai poder me ajudar a crescer como pessoa, e promovemos a comunhão. Qual é o Espírito que está conduzindo a sua vida? É o Espírito de corpo ou é o Espírito de Deus? Terceiro e último ponto: quais são os bens da vida fraterna? Aqueles que vivem segundo o Espírito passam a atrair outros que querem viver segundo o Espírito. Quando você vive segundo o Espírito de Deus, naturalmente outras pessoas que querem viver segundo o Espírito de Deus vão se aproximando. E nessa relação de proximidade, nós vamos estabelecendo laços de amizade e boas amizades. As amizades que serão edificantes, amizades que vão somar muito a nossa vida, que vão agregar muito a nossa história, porque na medida em que nós somos conduzidos pelo Espírito, nós vamos encontrando bons amigos. Se você não tem bons amigos, se você está encontrando dificuldade para estabelecer relações duráveis, estabelecer boas relações de amizade, veja, será que você está sendo conduzido pelo Espírito? Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito, Deus vai colocando no nosso caminho, porque nós vamos fazendo boas escolhas, e as boas escolhas nos aproximam de boas pessoas. É natural. O Espírito vai nos conduzindo, e o Espírito, pelas decisões que nós tomamos, proporciona encontrar boas pessoas que vão agregando a nossa vida. Esse é um dos bens da vida fraterna, daquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. São verdadeiras amizades edificadas em Deus, pautadas na verdade, na fidelidade, na honestidade, na ajuda desinteressada, isso é, na gratuidade. O Espírito vai nos conduzindo de tal forma que nós vamos conseguindo encontrar boas pessoas e vamos estabelecendo boas amizades. Outro bem da vida fraterna. A vida fraterna, ela, além de proporcionar boas amizades, ela proporciona outras coisas. Proporciona proteção. Quando nós vivemos a comunhão fraterna, nós vivemos a proteção. Podemos usar aquela imagem do espetinho. Se você tem um espetinho, com facilidade você quer. Se você une dois espetinhos, o grau de dificuldade para quebrar os espetinhos vai crescendo na medida em que você vai unindo os espetinhos. A vida fraterna é assim. Quando nós nos associamos à comunidade, nós estamos mais protegidos, nós encontramos mais força, apoio, a comunidade nos apoia, nos fortalece, nós percebemos que não estamos sozinhos, que temos uma comunidade, essa comunidade que é a Igreja de Cristo, que é os irmãos, membros do corpo de Cristo. Eles nos protegem também, nos ajudam nas lutas. A vida fraterna é instrutiva. Como nós aprendemos na vida fraterna? Os irmãos vão nos instruindo, nós não sabemos tudo, nós vamos aprendendo na troca de experiência, nas relações boas e amizades que nós vamos estabelecendo na comunidade, nós vamos também sendo instruídos na vida fraterna. Portanto, a vida fraterna promove o nosso
crescimento e amadurecimento como nós crescemos. Porque é fácil viver a vida fraterna? Claro que não. Nós temos diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes hábitos, mas tudo isso vai promovendo o nosso crescimento e amadurecimento. Nós vamos amadurecendo, aprendendo a conviver com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que tem uma visão de mundo diferente da nossa, aquele que tem outros hábitos. Nós vamos crescendo e amadurecendo. A vida fraterna acarreta a virtude da paciência, porque para viver em comunidade, para viver a vida fraterna, precisa ter paciência, porque a comunidade cristã é formada por homens e mulheres perfeitos? Não. Tem dia que aquele ponto que eu falei ontem realmente quebra, mas é preciso exercitar a virtude da paciência. Nós vamos crescendo e vamos aprendendo que com o tempo algumas coisas elas vão se ajeitando. Com o andar da carruagem, as abóboras vão se ajeitando. É o exercício da paciência. Quantas vezes nós comemos cru porque faltou paciência? Minha avó já dizia: quem tem pressa come cru. Paciência. A comunidade vai proporcionando em nós a virtude da paciência. Promove a nossa santificação, porque tem irmão que é campeão para a santificação. É isso que eu quero. Toma mais que amendoim. Que bênção, porque esse vai nos ajudar na nossa santificação. Olha só, você vai exercitando. A vontade é de estrangular o sujeito, no mínimo estrangular. Mas você se segura, se santifica e, consequentemente, você caminha para as alegrias do céu. Viver a vida fraterna não significa conviver com pessoas perfeitas, significa exercitar as virtudes, os dons que de Deus recebemos, e a convivência fraterna vai também promovendo a nossa santificação, porque nós precisamos ser pacientes, tolerantes, viver a caridade, o perdão, a santificação. Também a vida em comunidade tira-nos do tédio. Você já pensou? Às vezes a pessoa fala assim: eu gostaria de viver numa ilha deserta, só eu. Vai viver com você. O tédio que será? Gente, viver isoladamente, sozinho, sem ninguém, sem nenhum tipo de convivência, é um verdadeiro tédio. A vida fraterna, a vida comunitária, ela é dinâmica. Ela tira a pessoa do tédio, porque cada um vai partilhando a vida. Um conta uma piada, outro conta que foi no médico, outro que comprou isso, e assim as coisas vão acontecendo e a vida vai ficando mais dinâmica. A comunhão fraterna tira-nos do tédio. Se você está muito entediado, veja se você não está ficando muito isolado. O isolamento vai trazendo esse tédio, a vida se torna um tédio. Até os jovens hoje dizem isso: essa vida é um tédio. Falta de convivência fraterna. Se você fica só no celular, só no Facebook, no Instagram, a vida vai ficar um tédio, porque nós precisamos conviver, nós precisamos do cheiro do outro, nós precisamos do abraço do outro, nós precisamos até do mau cheiro do outro, nós precisamos. Porque nós precisamos de convivência, conviver com o outro, sentir o outro. A vida fraterna nos tira do tédio, tira da zona de conforto. Nós somos campeões para viver o comodismo. A vida fraterna vai promovendo o quê? Nós vamos deixando a nossa zona de conforto, porque o outro nos interpela. O outro vai colocando em xeque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginávamos que estava correto. E o outro vai falando, partilhando, e nós vamos repensando a nossa vida. A convivência, a vida fraterna, tira-nos da zona de conforto, abre novos horizontes. Quantas vezes nós descobrimos coisas que nós desconhecíamos através da comunidade, através da vida fraterna, conversando com o irmão, nós descobrimos isso, aquilo. A vida, a comunhão fraterna abre novos horizontes. A comunhão fraterna conforta. Eu posso citar aqui um exemplo. Quando um ente querido morre, como é importante a presença dos irmãos, o abraço, a presença,
Isso vai confortando. É diferente. Observe, uma pessoa que participa da igreja, que tem uma vida na comunidade, quando ela perde um ente querido, e uma pessoa que não tem uma vida de igreja, de comunidade. Observe as reações. É diferente. O processo de superação do luto é diferente, porque ela encontra conforto na comunidade. Ela tem os irmãos que estarão ao lado dela, dando o conforto, o apoio necessário para superar. A vida fraterna nos anima. Ela também nos anima para enfrentar as situações da vida, ampara, levanta, alegra. A vida fraterna nos desafia e nos faz viver, sobretudo, como filhos de Deus. Porque vivendo com a comunidade, nós estamos vivendo como filhos de Deus. E o Pai deseja ter na sua casa os seus filhos, que estão unidos, congregados. Quando nós vivemos a vida fraterna, nós vivemos como irmãos. Vamos pedir hoje ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça de descobrir a graça que é viver a vida fraterna. Não se afaste da comunidade, permaneça na comunidade, permaneça na igreja de Deus. Não tenha medo de se abrir às relações. Às vezes nós ficamos olhando só para nós mesmos, não conseguimos nos abrir para estabelecer relações sadias. Não estou dizendo que nós temos que ficar o dia inteiro na casa do outro, não é isso, mas estabelecer uma relação fraterna entre nós. E na relação fraterna nós vamos fazendo a experiência do ser igreja de Cristo. E sendo igreja de Cristo, nós vamos recebendo o Espírito Santo que nos conforta e nos anima. Que Deus dê à nossa paróquia, às nossas comunidades, a graça de viver essa vida fraterna. Nós somos irmãos, nós não somos inimigos uns dos outros, nós não somos concorrentes, não somos adversários, nós somos irmãos. E vamos juntos, um ao lado do outro, unidos, chegarmos à igreja do céu. Que o Espírito Santo conceda nesses dias a cada um de nós, a nossa comunidade, a nossa família, a graça de viver essa fraternidade. Irmãos e irmãs, elevemos confiantes a Deus as nossas preces. Jesus disse que tudo o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará, para que a nossa alegria seja completa. Vamos então pedir para recebermos, dizendo: em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Para que os pastores da igreja sejam guias seguros dos fiéis e alimentem os seus corações, como Paulo e Apolo, uma sede ardente de verdade e de caridade, oremos. Em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Para que o Espírito de Deus ajude os governantes a apreciar com sabedoria todos os valores espirituais com que os homens constroem a cidade terrena, oremos. Em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Para que todos os catecúmenos e batizados, guiados pela presença materna de Maria e pela palavra da Escritura, busquem com insistência a comunhão viva com Deus, oremos. Em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Para que as tristezas e outras dificuldades da vida não enfraqueçam a fé, a esperança e a caridade sincera dos que se veem provados pela dor e pela injustiça, oremos. Em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Para que a experiência da oração ao Pai, em nome de Jesus, aumente a possibilidade de todos os paroquianos, a voz do Espírito que nos chama a seguir a Cristo, para onde quer que Ele levar, oremos. Em nome do vosso Filho, ouvimos, Pai Santo. Pela aniversariante Karina Aparecida Martins Lima,
oração a vinda do Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, vinde, amor ardente, acendei na terra a vossa luz urgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições. Vinde, encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz brincando, no calor sois brisa, conforto no pranto, luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis, sem a vossa força e valor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, aliviai, pregai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos 7 dons concedei à alma dos que em vós confiam. Virtude na vida, amparo na morte, no céu alegria. Amém. Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor como fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos. Enchei os corações.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Dignai-nos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Martins, Paulo Leme de Almeida, Cláudia Rodrigues,
e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Pecata
para que contemplem a glória que me deste. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
tendo participado do sacramento do vosso corpo e do vosso sangue, o sangue e corpo do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã seguimos com a novena. Nós vamos rezar o terceiro dia da novena na missa das 19 horas. Na missa das 19 será a missa que nós rezaremos no terceiro dia da novena, e amanhã normalmente as missas nas comunidades. Então amanhã às 19 horas, depois segunda a sexta às 19h30. E recordo que às quintas-feiras temos a missa às 7 horas da manhã e durante o dia a adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo às 16h30 com a bênção do Santíssimo. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança